A gente costuma confiar na lógica como a melhor ferramenta para encontrar a verdade, certo? Mas e se essa mesma ferramenta pudesse ser usada para construir argumentos que parecem perfeitos, só que não tem nada a ver com a realidade? E se a lógica por si só pudesse nos levar tanto para a clareza quanto para uma baita ilusão? Bem, hoje a gente vai mergulhar num debate que é fundamental. De um lado, tem a crítica de que a lógica pode ser só um jogo que funciona com as próprias regras, sabe? Totalmente desconectado do mundo real. Do outro, tem a defesa de que a lógica, quando é bem usada, é o nosso melhor caminho para entender o que de fato existe. Ok, vamos direto ao ponto com uma pergunta que provoca. Será que a lógica, com toda a sua precisão, pode construir argumentos que parecem impecáveis, mas que no fundo não têm base nenhuma na realidade? São os famosos castelos no ar. E olha, essa ideia não é de hoje, não. O filósofo Hegel usou essa imagem super forte para criticar o que ele via como um perigo na lógica escolástica. Essa capacidade de criar sistemas que são coerentes por dentro, mas frágeis como um castelo de areia. É exatamente esse o conflito que a gente vai explorar. Então, vamos começar pelo lado da crítica. Por que alguém diria que a lógica pura não é um caminho tão seguro assim para a verdade? Quais são as principais objeções a essa ideia? Basicamente, as críticas se apoiam em três pontos principais. Primeiro, a ideia da lógica como um sistema fechado, autossuficiente. Segundo, a noção de que ela é condicionada pelo nosso contexto histórico. E terceiro, a fragilidade das suas fundações, ou seja, das premissas universais. Vamos dar uma olhada em cada um. A primeira crítica, então, é essa: a de que a lógica pode acabar funcionando, sabe como? Como um jogo de xadrez. As regras são internas, as peças se movem de acordo com uma coerência própria e o jogo pode ser perfeitamente válido sem precisar de absolutamente nada do mundo exterior. E a consequência disso é fascinante, de verdade. Significa que é totalmente possível criar um argumento impecável em que cada passo lógico segue o anterior perfeitamente, mas, se a base estiver errada, todo o edifício desmorona. A conclusão pode ser logicamente válida, mas ao mesmo tempo completamente falsa. Agora, a segunda objeção, essa nos faz pensar sobre os nossos próprios limites. A ideia aqui é que aquilo que a gente considera verdadeiro ou até mesmo imaginável não é universal. Na verdade, seria um produto direto da nossa época, da nossa cultura e do conhecimento que a gente tem disponível agora. O exemplo do satélite é perfeito para entender isso. Para um pensador da Idade Média, conceber um satélite não era só difícil, era impossível. Faltavam os conceitos básicos para isso. A ideia de que a Terra não é o centro de tudo, foguetes, sair da atmosfera. A crítica, então, é que as nossas verdades lógicas podem estar igualmente presas às nossas experiências de hoje. E aí a gente chega na terceira crítica, que vai direto no coração do silogismo clássico, as premissas universais. Sabe aquelas declarações que começam com todo ou nenhum? O argumento é que essas premissas são, na verdade, suposições bem frágeis. Para entender isso, tem um exemplo que é super clássico. Por séculos e séculos, lá na Europa, a afirmação "todos os cisnes são brancos" parecia uma verdade absoluta, inquestionável. Todas as experiências e observações confirmavam isso. Era uma premissa sólida para qualquer argumento. Tudo certo, né? Até que exploradores chegam lá na Austrália e dão de cara com o quê? Cisnes negros. Uma única observação contrária foi suficiente para derrubar uma premissa universal que era tida como certa por séculos. Isso mostra o perigo de basear um argumento numa generalização, não importa o quão forte ela pareça. Ok, a gente viu as críticas. Foram pesadas. Mas e a defesa? Como se responde a isso? Vamos passar agora para a resposta clássica, especialmente aquela articulada na tradição de Tomás de Aquino, que oferece uma visão bem diferente do papel e do poder da lógica. A defesa tomista também se organiza em 3 pontos, respondendo direitinho a cada objeção. Primeiro, a lógica não deve ser um jogo, ela tem que estar ancorada na realidade. Segundo, é crucial separar o que a gente consegue imaginar do que a gente consegue entender. E terceiro, os argumentos da metafísica não se baseiam em generalizações frágeis como a dos cisnes. A primeira resposta é: olha, ela é a base de tudo. Para essa visão, a lógica não pode começar do nada, de uma ideia pura. Ela precisa obrigatoriamente estar ancorada no mundo real. O ponto de partida é sempre a observação, aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir.
As famosas 5 vias de Tomás de Aquino são um exemplo perfeito disso. Elas não começam com vamos imaginar um ser perfeito. Não. Elas partem do que a gente vê. Olha, as coisas se movem. A gente percebe relações de causa e efeito. A lógica aqui não cria a verdade. Ela explora uma realidade que já existe. E aquela crítica sobre a gente estar preso na nossa própria história? Bem, a resposta para isso é uma distinção que parece sutil, mas que muda tudo. A diferença entre a nossa capacidade de criar imagens na mente e a nossa capacidade de entender princípios universais. Este quadro aqui mostra a diferença de forma muito clara. A nossa imaginação de um foguete, por exemplo, depende da história, da tecnologia que existe. Mas a nossa compreensão do princípio da causalidade, a ideia de que algo não pode simplesmente vir do nada, é um conceito do intelecto que vai além de uma época específica. Uma pessoa na Idade Média podia não imaginar um foguete, mas com certeza podia entender o que causa as coisas. E por último, como fica a história do cisne negro? O argumento aqui é que essa crítica acaba confundindo dois tipos diferentes de premissas. A metafísica, de acordo com essa visão, não se baseia em generalizações de observações, como a cor dos cisnes. É aqui que está o pulo do gato. A premissa "o que é movido por outro" não é como contar cisnes brancos. Não é uma estatística. É uma análise do que a própria palavra movimento significa. Por isso, uma nova observação não pode refutar isso. É uma verdade que vem da própria definição dos termos. No fim das contas, tudo isso que a gente está falando deságua num confronto clássico entre duas grandes abordagens sobre o conhecimento: o racionalismo, de um lado, e o realismo, do outro. E olha só, esse quadro aqui resume a história toda de um jeito perfeito. De um lado, a lógica racionalista, que parte de ideias puras e corre o risco de construir aqueles castelos no ar. E do outro, a lógica realista, que insiste em começar pela observação, usando a lógica como uma ferramenta para entender o que já está ali, no mundo. Tá, mas por que a gente deveria se importar com um debate filosófico tão antigo? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Bem, é que essa distinção sobre como usamos a lógica molda o jeito que a gente pensa sobre tudo, da ciência à ética até os nossos debates do dia a dia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que serve para todo mundo. Quando a gente defende as nossas crenças, os nossos argumentos, eles estão construídos sobre a rocha sólida da realidade? Ou será que estamos, talvez sem perceber, montando belos castelos de cartas na areia? A resposta define a solidez de tudo aquilo em que a gente acredita.